Cedem a posse do novo prefeito, o economista de 50 anos, o primeiro negro a ocupar a prefeitura de São Paulo, Celso Pitta. Salomão Espa, esse foi um ponto que nós não tocamos hoje, até hoje, desde o meio-dia nós estamos na Rede Bandeirantes e Rádio, agora juntos no Canal 21 e na Rádio Bandeirantes, esse trabalho conjunto das duas equipes. Eu pergunto para você, esse foi um ponto importante na campanha, a questão de um negro na prefeitura, de um negro na campanha ou não? Bom, isso, num primeiro momento, levou até a incredulidade no tocante a um sucesso, imaginar que ela pudesse terminar vitoriosa. E foi um ponto positivo. Se foi uma decisão pessoal do prefeito, se foi uma decisão tomada em conjunto com os estrategistas da campanha, se a consulta aos especialistas norte-americanos que participaram da eleição do Clinton, se tudo isso concorreu para a escolha, o fato é que ela, depois dos primeiros dias, já se pronunciava com absoluta capacidade de vitória, o que acabou acontecendo. Salomão, perdoe interrompê-lo. Nós tivemos... Pois não, mas você falou do Clinton, teve a questão nos Estados Unidos, que foi muito discutida há pouco tempo, do Colin Powell, que seria um candidato potencial negro e acabou decidindo não concorrer. E que o prefeito Paulo Maluf talvez acreditasse que as eleições aconteceriam ao mesmo tempo com um candidato negro lá e um candidato negro aqui. São condições, quer dizer, diferentes. Lá você tem essa luta, essa interação, essa obrigatoriedade de colocar sempre a participação de um negro em qualquer evento artístico, no cinema, no teatro, tá? Essa é quase uma coisa imposta, mas que acabou sendo um consenso praticamente geral na nação. Mas isso não significa que aquela antecipação, o vaticínio de Monteiro Lobato, do presidente negro, que a raça negra mais prolífica acabaria sendo maioria nos Estados Unidos e elegeria o presidente, isso não aconteceu. E ainda há resistências, talvez por isso que não tivesse emplacado a candidatura Colin Powell. Aqui a tarefa é mais fácil. É mais fácil, primeiro, pela figura do Pitta, né? Pela recomendação, pela força da gestão Maluf. Enfim, ou nós tivemos circunstâncias que contribuíram para esse êxito que acabou se tornando até fácil. Em São Paulo, nós já tínhamos tido um prefeito negro, Paulo Lauro, mas foi a primeira vez que nós tivemos um prefeito eleito diretamente pelo voto popular. Paulo Lauro foi indicado prefeito. Daqui a pouco, está aí uma informação do Salomão Espa, uma informação que eu não tinha. Daqui a pouco nós estaremos mostrando aqui uma retrospectiva das principais promessas. Está tudo ok? Pode mostrar agora? Então vamos lá. Vamos lá no Canal 21 na Rede Bandeirantes de Rádio mostrar. Para você que está com o seu televisor ligado, você vai ver a imagem do prefeito Celso Pitta e ouvir algumas das promessas dele. Na Rede Bandeirantes de Rádio, você vai ouvir as promessas do prefeito Celso Pitta para que a gente possa conferir e cobrar. Promessa de campanha tem que ser cobrada e acompanhada depois. Vamos lá. O novo prefeito Celso Pitta passou o Réveillon na praia do Guarujá, acompanhado do prefeito Paulo Maluf. Por volta das 2 horas da manhã, Celso Pitta veio para o seu apartamento no primeiro andar deste prédio, aqui na Alameda Franca, região dos Jardins, e aguarda o momento em que assumirá definitivamente a prefeitura da capital. A partir do momento em que tomar posse, Celso Pitta sabe que terá, além do desafio de governar São Paulo, uma das cidades mais importantes do país, pelo menos outros 3. Primeiro, dar continuidade à gestão Paulo Maluf. Aliás, este foi o discurso de Celso Pitta durante toda a sua campanha à Prefeitura de São Paulo. O segundo desafio, mesmo que o novo prefeito não admita publicamente, é acrescentar esta questão da continuidade uma marca própria. E o terceiro desafio é provar aos seus maiores críticos que não é apenas uma criatura que foi criada pelo experiente Paulo Maluf. Canal 21, São Paulo. As promessas ficam para daqui a pouco, eu prometo, daqui a pouco nós vamos mostrar as promessas do prefeito eleito Celso Pitta. Você viu como é que foi o Réveillon, aliás não viu, você ouviu o Everson Passos dizer como é que foi o Réveillon dele no Guarujá. Vamos conhecer a biografia de Celso Pitta. Celso Pitta, 50 anos, nasceu no bairro carioca das Laranjeiras e viveu no Rio de Janeiro até 86. Formado em economia pela Universidade do Rio de Janeiro, fez também mestrado na Inglaterra e especialização em Harvard, nos Estados Unidos. Celso Pitta, após a morte de seu pai, começou a trabalhar como contínuo no IBGE. Depois de formado em economia, trabalhou no Ministério do Planejamento, na Casa da Moeda e em 1987, a convite da família Maluf, começou a trabalhar na Eucatex. Entrou na política como secretário das Finanças em 92, a convite do próprio prefeito Paulo Maluf. Pitta nunca teve seu nome para ser cotado como secretário das Finanças e foi.
Também nunca teve seu nome cotado para prefeito e, mesmo assim, foi eleito. Celso Pitta venceu apenas 2 eleições na vida. Uma para ser síndico do prédio em que morava e outra para ser o primeiro prefeito eleito negro de São Paulo. É o primeiro prefeito eleito negro de São Paulo. O prefeito Paulo Maluf também fala o que espera de Celso Pitta. Uma cidade que não tem problemas é uma cidade que parou no tempo. São Paulo tem problemas porque São Paulo progride. Fizemos mais do que ninguém, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Eu sou feliz, estou feliz e estarei feliz no dia 1º, entregando o comando ao prefeito Celso Pitta, que aquilo que a gente não conseguiu fazer, ele vai terminar e, se Deus permitir, vai fazer em dobro aquilo que ele tem na sua cabeça, nas suas ideias para fazer. Eu sou um homem realizado. Eu ganhei neste Natal um grande presente. Foram os 4 anos que trabalhamos muito e que foi quantificado nas eleições de 15 de novembro com a aprovação da população elegendo Celso Pitta. Como ele é da máquina, conhece a máquina e garanto que conhece mais do que eu, porque foi secretário de Finanças, eu acho que ele é uma pessoa que terá toda a facilidade para colocar a prefeitura trabalhando em velocidade melhor do que a minha prefeitura trabalhou. Prefeito Paulo Maluf, Salomão, deixa o que para que Celso Pitta faça? Ou seja, refazendo a minha pergunta, o que Paulo Maluf não conseguiu realizar nesses 4 anos? Bom, algumas coisas foram até confessadas, eu diria mais propriamente admitidas, porque não é réu, portanto não se trata de uma confissão, mas de uma admissão. Algumas mazelas, algumas coisas que precisam ser corrigidas. E importantes, porque limpeza, vigilância de escolas, tudo isso é coisa muito importante. O trato dos passeios públicos. Os passeios públicos são assim, eles são maltratados ao longo dos anos, de sucessivas administrações. O particular tem que cuidar do passeio. Quando ele não cuida, a prefeitura faz e cobra depois. Mas, na verdade, o que nós verificamos? A absoluta miscigenação do material empregado. Você tem ruas ditas turísticas, como o do Bexiga, por exemplo, que é o mapa da Itália, estilizado, é feito com aquelas pedrinhas, chamado calçamento mosaico português, e depois lucrar nas verdadeiras brechas no passeio público são completadas com cimento. Então fica tudo heterogêneo, uma coisa muito feia. O lixo que deve ser colocado principalmente pelos estabelecimentos comerciais naqueles sacos próprios, não são colocados em saquinhos de supermercado. Como é que você pode aceitar que aquilo que se rompe facilmente seja usado diariamente em todos os bairros, até bairros de classe média alta em São Paulo? O que tem ninguém quer gente comprar. Que pede saquinho de supermercado a mais para pôr lixo, é verdade. É uma bem coisa lembrado, terrível, isso se rompe. Além os catadores de papel, os que querem recolher cartão, cartolina, etc., que abrem todos os sacos, mendigos procurando alimentação. Ora, isso tudo é fácil de fazer. E eu acho que Maluf admitiu até que esse serviço deixou a desejar. A coleta, porque não há nenhum canteiro central em que o cidadão não coloque o lixo para se livrar da presença incômoda do saco diante da própria residência ou do seu estabelecimento. E ele, colocado lá, você não sabe nem quem foi o infrator. Fica até difícil multar se não houver uma vigilância, uma campanha de esclarecimento, um apelo. Se a prefeitura começar a trabalhar e a limpar, ficará mais difícil para o cidadão, quer dizer, agir assim ao arrepio do consenso geral. Vamos ouvir do próprio prefeito Celso Pitta quais são os compromissos dele. Garantir a continuidade da bem-sucedida administração do prefeito Paulo Maluf. Nós, nessa fase inicial, a preocupação será sempre dar à cidade de São Paulo toda a atenção para que todo esse esforço, segundo de paralisação, nós vamos trabalhar para que essa transição seja feita de uma maneira suave e bastante eficiente. Inicialmente, como toda essa questão social, um tratamento prioritário, dada a urgência que esse problema se afigura para a cidade de São Paulo. E também com relação à questão segurança. São 2 pontos importantíssimos sobre os quais nós vamos nos debruçar nessa fase inicial. Tudo aquilo que digo terá, de fato, a minha participação, seja na política estadual, seja na política nacional. A cidade de São Paulo, sendo o maior aglomerado urbano do país, o 3º maior aglomerado urbano do mundo, é uma caixa de ressonância de decisões
e de postura, de forma que tudo que se refira ao interesse da cidade de São Paulo, mesmo que extravase o âmbito de governo municipal, terá a nossa participação. Está aí o prefeito Celso Pitta falando de maneira vaga um pouco quais são as promessas dele. Esposa primeira-dama Nilceia. A cena é recebida com muito entusiasmo por vários dos correligionários do PPB, com bandeiras com o nome de Celso Pitta. Ao lado esquerdo do prefeito, para o ouvinte da Rede Bandeirantes de Rádio, chega o vice-prefeito Regis de Oliveira. Lança beijos para a plateia, é muito aplaudido o prefeito Celso Pitta no instante em que ele chega para ter o cargo transmitido pelo prefeito Paulo Maluf, que vem logo atrás, ao lado da ex-primeira-dama Silvia Maluf, que veste um vestido vermelho, traz um vestido vermelho na sua chegada aqui ao Palácio das Indústrias. O prefeito Celso Pitta, de fato, não poderia ser diferente, nós sabemos, recepcionado com muito entusiasmo por todos aqueles convidados e também os famosos populares, né? A população, aqueles votantes, eleitores de Celso Pitta que chegam para acompanhar o agora já prefeito no seu primeiro ato público em frente à prefeitura da capital. Lá no palco está a Ana Paula Souza, não é isso, Eduardo Castro? Exatamente, Ana Paula Souza. E eles estão chegando aqui ao palco, o prefeito Celso Pitta já subindo os primeiros degraus e chegando então ao palco, aonde já estão posicionados os secretários que serão também empossados. O prefeito Celso Pitta, neste momento, fazendo os cumprimentos ao seu lado, sua esposa, dona Niceia, e logo atrás vemos o vice-prefeito Regis de Oliveira e todos os demais integrantes da comitiva, inclusive seguranças, subindo neste momento ao palco. Aqui, um grande movimento de jornalistas e também de populares, todo mundo esticando o pescoço para tentar enxergar melhor o prefeito Celso Pitta. Aqui, logo à frente, também o ex-prefeito agora, Paulo Maluf, ao lado do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. As fotografias não param por aqui e também essa movimentação, prefeito Paulo Maluf acenando e mandando beijos não só para o público que veio assistir, mas até para os jornalistas que estão por aqui acompanhando essa transmissão de cargo. Agora podemos ver o prefeito Paulo Maluf cumprimentando o seu secretário de Obras e Vias Públicas, Reinaldo de Barros. Movimentação grande por aqui, o púlpito também já está sendo preparado. Podemos ouvir neste momento ao excelentíssimo senhor Paulo Maluf e ao excelentíssimo senhor Celso Pitta. Neste momento vai se efetuar a transmissão do cargo. É o toque de continência que acontece nesse instante. 4 horas e 19 minutos é o protocolo para a transmissão do cargo. O próximo passo dentro do protocolo, Marco Antônio Sabino, telespectador do 21 ouvinte da Bandeirantes, vai ser a posse, além da troca, senhoras e senhores, a posse dos senhores secretários. Iniciando a solenidade de transmissão do cargo de chefe do Executivo Municipal, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Canal 21 prefeito e Rede Bandeirantes de Paulo Rádio estão acompanhando a transmissão do cargo do prefeito Paulo Maluf para o prefeito Celso Pitta. O prefeito Paulo Maluf que fará um discurso breve de 5 minutos, o prefeito Celso Pitta com uma previsão de um discurso um pouco mais longo, de 14 minutos. O prefeito Paulo Maluf cumprimenta as autoridades presentes antes de se dirigir ao púlpito para as palavras para a sua despedida do cargo de prefeito da capital paulista. Rede Bandeirantes de Televisão para todo o estado de São Paulo, mostrando esse momento de transmissão do cargo de Maluf para Pitta. O prefeito Pitta, Celso Pitta, tomou posse há poucos instantes, há poucos minutos, na Câmara Municipal. Vamos ouvir então o discurso do prefeito Paulo Maluf, a despedida dele do cargo de prefeito de São Paulo, o prefeito que deve ter outras aspirações políticas a partir de agora. Excelentíssimo senhor prefeito do município de São Paulo, Celso Pitta, e excelentíssima senhora Dona Niceia Pitta, primeira-dama do município. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de São Paulo, professor Regis de Oliveira, e excelentíssima senhora. Excelentíssimo senhor Dom Paulo Evaristo, cardeal Arnes, cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo.
senhores deputados federais, Wagner Salustiano, Arnaldo Faria de Sá, Maurício Najar e Ademar de Barros Filho, e deputado federal e ex-ministro Roberto Campos. Minha mulher, Silvia Maluf, que sempre me acompanhou em todas as jornadas. Excelentíssimo senhor, ex-governador Roberto Costa de Abreu Sodré, que foi meu governador no meu primeiro mandato de prefeito. Excelentíssimo senhor vice-prefeito, deputado Solon Borges dos Reis. Senhor embaixador da Líbia, Al-Hassan Ali Al-Barouni. Senhor Davi Bazik, embaixador da Iugoslávia. Senhor Major Brigadeiro João Gerardo Lopes Filho. Senhora Eunice Bulani, embaixadora do Reino do Lesoto. Referência a todas as autoridades presentes. Senhor secretário de governo, professor Edevaldo Alves da Silva, em cujo nome eu saúdo todos os secretários. Referência especial ao embaixador do Lesoto, porque Celso Pitta é cônsul honorário do Lesoto. Senhor ex-prefeito Salim Curiati, Dona Lucila Delacma, presidente do Casa, senhores deputados estaduais, autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia muito feliz para mim. Deixo a Prefeitura de São Paulo com a convicção de que nunca se fez tanto pela cidade. Sou um eterno insatisfeito. Queria ter feito mais. A equipe que consegui reunir comigo e eu mesmo trabalhamos 16 horas por dia. Saio, entretanto, muito feliz e satisfeito porque deixo a Prefeitura nas mãos de Celso Pitta, um homem bem preparado para enfrentar os desafios que os ocupantes deste cargo têm que enfrentar, tendo ao seu lado o vice-prefeito Regis de Oliveira. Desafios que exigem, para vencê-los, muita disposição para o trabalho e um profundo conhecimento daquilo que a população de São Paulo precisa e tem direito. Qualidades que são traços marcantes na personalidade do meu sucessor, o honrado prefeito Celso Pitta, eleito democraticamente pela maioria do povo de São Paulo. Sempre acreditei no sucesso do trabalho obstinado e sem concessões. Procuro aprender com os reveses em vez de lamentá-los. Aquilo que se fez aqui em São Paulo nesses 4 anos pode ser feito em qualquer lugar do Brasil. Não há problema que não possa ser resolvido. Assim, pessoas não preparadas para resolver esses problemas, ou porque realmente não sabem como fazê-lo, ou porque são permeáveis ao círculo da tolerância ou da incompetência daqueles que o cercam. Para tudo, há solução neste país. E o caminho deste resultado não passa pelo estilo fácil de criar novos tributos, mas sim pela firme obstinação de gerir com competência os recursos que já existem. E para isso
é preciso, além de muito trabalho, coragem. A coragem de dizer não e de contrariar interesses espúrios. A coragem de quem dá as ordens para preservar a dignidade do próprio cargo. Esse caminho não é fácil de percorrer, mas sei também que é o único possível para que o Estado seja a força capaz de promover a justiça social, a redução da iniquidade e da distribuição de renda e a igualdade de oportunidades. Acredito na privatização como forma de capitalizar o Estado para investir na infraestrutura, na saúde, educação, habitação, segurança e emprego. Acredito no plano real e com tudo que se faça para preservá-lo, mas não à custa do desemprego do trabalhador brasileiro e geração de empregos para o trabalhador estrangeiro. O Brasil deve se inserir de maneira autônoma na economia globalizada, sempre defendendo a sua indústria, seu comércio e sua agricultura e o emprego de seus trabalhadores. Diferente do que já se fez aqui, quando o nosso mercado foi escancarado sem qualquer negociação de reciprocidade no âmbito da Organização Internacional do Comércio. Não concordo que o resultado de todo o esforço que o Brasil vem fazendo para preservar o capital e do cassino especulativo. O Brasil, maior país do mundo, ao sul do Equador, tem as melhores condições de progresso, tem recursos orgânicos e minerais inesgotáveis, não discrimina religião, raça, cor ou origem, tem o melhor do melhor, que é a gente boa, honesta e trabalhadora, que é o brasileiro. Recursos esses que estão à disposição do homem para transformar-se em riquezas que possibilitem justiça social ao próprio homem. São Paulo, pelos seus problemas, é uma espécie de microcosmo do Brasil. Ao passar o comando da cidade para o meu sucessor, Celso Pitta, faço isso com tranquilidade, pois ele pensa como eu. Exercitamos na prática o que acabo de afirmar. São Paulo e o Brasil precisam de muito trabalho, obstinação, arrojo, destemor e compreensão para que os problemas de um e outro sejam resolvidos. Saio tranquilo com o destino de São Paulo e disposto a dar o melhor da minha experiência e daquilo que penso para ajudar a fazer deste país aquilo que já poderia ser uma nação à altura do melhor que a cidadania brasileira merece. Muito obrigado. Temas nacionais dominando o último discurso do prefeito Paulo Maluf, enquanto vocês acompanhavam ali imagens no canto da eleição para a presidência da Câmara Municipal. Temas nacionais com privatização, desemprego, globalização, o PROER, que foi criticado, e também o custo Brasil. Um verdadeiro discurso de candidato. Não se sabe ainda a quê, mas discurso de candidato, sem dúvida nenhuma. O do prefeito Paulo Maluf, muito mais que um discurso de quem deixa simplesmente um cargo. Prefeito cumprimentado agora pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes e pelo prefeito Celso Pitta. E agora por dona Nicéia, a primeira dama de São Paulo. Prefeito Paulo Maluf na rede Bandeirantes de rádio e televisão em cadeia e também no canal 21, ao vivo, fazendo o seu discurso de despedida. Atrás, os secretários, na fileira de trás, ele se despede agora das autoridades. Aí o ex-ministro Roberto Campos, o deputado federal Ademar de Barros Filho, enfim, as autoridades presentes nesta cerimônia que acontece ao ar livre no Palácio das Indústrias. Nesse momento, o senhor Sérgio Salinas, diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, fará a leitura do termo de transmissão do cargo de prefeito do município de São Paulo. Termo de transmissão de cargo.
no primeiro dia do mês de janeiro de 1997, compareceu ao Palácio das Indústrias o excelentíssimo senhor Dr. Celso Pitta, prefeito eleito e empossado, que neste ato assume o exercício do cargo de prefeito do município de São Paulo, que lhe é transmitido pelo excelentíssimo senhor Dr. Paulo Maluf, e eu, Sérgio Salinas, diretor do Departamento de Recursos Humanos, que mandei lavrar este termo, conferi-o e subscrevo juntamente com as autoridades acima. São Paulo, 1º de janeiro de 1997. 4 horas e 32 minutos é a cerimônia. Senhoras e senhores, de teremos transmissão agora de cargo. a assinatura do termo de transmissão do cargo de prefeito do município de São Paulo. Assinam o excelentíssimo senhor Paulo Maluf, prefeito do município de São Paulo, que deixa o cargo. Sorridente, prefeito Paulo Maluf já puxa a caneta do bolso para assinatura do ato. O prefeito Paulo E o Maluf excelentíssimo senhor Celso Pitta, prefeito do município de São Paulo, que assume o cargo. Celso Pitta assinando também o documento. Deve ser agora o próximo a discursar nesta cerimônia. Dando prosseguimento à cerimônia, senhoras e senhores, nesse momento faremos a chamada nominal dos secretários municipais para que possam assinar o termo de posse. Chamamos o excelentíssimo senhor professor Edivaldo Alves da Silva, secretário do Governo Municipal. Um a um, os secretários assinarão o termo de posse. O secretário municipal do governo, Salomão Esper, comentarista político da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, que excelentíssimo tem senhor a função Edivaldo Brito, secretário político, municipal dos negócios primeiro-ministro jurídicos quase do secretariado, não é isso, Salomão? Nessa crise aí das administrações regionais, ele teve papel relevante. Contou com a boa vontade dos vereadores, mas evidentemente que precisou sua interferência para acalmar excelentíssimo já no senhor nascedouro esse Massato Iocota, secretário municipal de saúde. Que ocupa a vaga deixada por Roberto Paulo Richter, que se sentiu preterido no momento da escolha de Celso Pitta como o candidato indicado pelo prefeito Paulo Maluf. Excelentíssimo senhor Regis de Oliveira, vice-prefeito e secretário municipal de educação. Rede Bandeirantes de Televisão volta daqui a pouco com novas informações dessa cerimônia de transmissão de cargo do prefeito Paulo Maluf para o prefeito Celso Pitta. Municipal de Finanças. Caneta, o secretário com interesse pelo PFL. Excelentíssimo senhor professor Adail Vetorazzo, secretário municipal da Família e Bem-Estar Social. Mais um que continua no cargo. Já vem do governo anterior. Esse também estava sem caneta. Excelentíssimo senhor Carlos de Souza Toledo, secretário municipal de Transportes. Secretaria importante essa, Secretaria dos Transportes. E justiça seja feita, um bom trabalho do secretário Carlos de Souza Toledo, acionado Oscar Schmidt, talvez o nome mais popular do secretariado de Celso Pitta. Excelentíssimo senhor Rodolfo Osvaldo Conder, secretário municipal de Cultura. Bom trabalho desenvolvido nessa pasta também de Rodolfo Conder. Programação, por exemplo, do Teatro Municipal tem sido em nível internacional. Complicada secretaria, Salomão Esper. Esse é o ponto nevrálgico, eu acho, da prefeitura nesse momento. Principalmente se pretende uma cidade limpa, que o prefeito Celso Pitta Singapura, concretizando. Você tem um nome longo, né? É. E o excelentíssimo senhor Tenente-Coronel PM Osvaldo Barro Júnior, secretário-chefe da Assessoria Policial Militar do Gabinete do Prefeito.
Senhoras e senhores, prosseguindo com a solenidade, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Celso Pitta, prefeito do município de São Paulo. Um discurso previsto de 15 minutos. O prefeito Celso Pitta fará agora o discurso de posse. Senhor Paulo Maluf, sempre querido prefeito do município Rede Bandeirantes de São Televisão, Paulo. canal 21, Rede Bandeirantes Rádio, transmitindo ao vivo do Palácio das Indústrias, região central da capital paulistana. E secretário municipal da Educação que deixa o cargo. Senhora Silvia Maluf, minha esposa Nicéia Pitta, Sua Eminência, Reverendíssimo Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo, Excelentíssimo senhor deputado federal Regis Fernandes de Oliveira, vice-prefeito e secretário municipal da Educação que assume o cargo, Sua Senhora Marilena de Oliveira, Excelentíssimo senhor Roberto Costa de Abreu Sodré, ex-governador do estado de São Paulo, Excelentíssimo senhor Al-Hassan Ali Al-Barouni, embaixador da Líbia, Excelentíssimo senhor Davi Dazik, embaixador da Iugoslávia, Excelentíssima senhora Eunice Bulani, embaixadora do Reino do Lesoto em Washington, Excelentíssimos senhores deputados federais Maurício Najar, Ademar de Barros, Roberto Campos, Wagner Salustiano, Ushitaro Camia, Excelentíssimo senhor Major Brigadeiro do Ar João Gerardo Lopes de Melo, comandante do 4º Comar, Comando Aéreo Regional, Excelentíssimo senhor Vice-Almirante Alberto Ainaruma Júnior, presidente da Comissão Naval em São Paulo. A protocolar saudação às autoridades presentes. Deputados estaduais, senhores secretários municipais que hoje deixam o cargo, meus secretários municipais, senhoras, senhores, meus amigos. Ao assumir a Prefeitura de São Paulo, reafirmo meu compromisso com a população de dar continuidade à bem-sucedida administração Paulo Maluf, construindo um segundo patamar de realizações, particularmente na área social, que será objeto de grande esforço do Executivo. Assumo esta honrosa e difícil missão que me foi conferida pelo voto popular com mais do que as responsabilidades legais do cargo. Assumo com o compromisso de trabalhar incansavelmente pela melhoria da cidade e pelo bem dos cidadãos. São Paulo é o nosso lar. Aqui vivem harmoniosamente pessoas provenientes de todas as regiões do país e do mundo, homens e mulheres das mais diversas origens e etnias. Aqui crescem nossos filhos, aqui convivemos com os amigos. É preciso cuidar da cidade, zelar pela integridade da área urbana, melhorar suas condições de habitabilidade, hoje deficientes em decorrência do gigantismo do centro metropolitano e de seu crescimento desordenado. Essa situação começou a mudar na administração Paulo Maluf e será melhorada em minha administração. Pretendo, no 1º de janeiro de 2001, entregar a cidade de São Paulo a meu sucessor, com as desigualdades sociais sensivelmente reduzidas e com o dinamismo que sempre a caracterizou como polo econômico, cultural e político. Fui conduzido a este cargo pelo voto de 3.178.330 eleitores, que confiaram nas minhas palavras e podem ter certeza de que não vou decepcioná-los. Mas isso não me basta. Quero entrar para a história de São Paulo como um dos melhores prefeitos que a cidade já teve. Para isso, tenho não só os eleitores como fiscais do meu trabalho, mas toda a população, incluindo minha família, que todos os dias vai exigir de mim
o cumprimento de tudo o que prometi. Na condição de prefeito, dirijo-me agora a todos os cidadãos de São Paulo, sem exceção, com os quais, nos próximos 4 anos, quero compartilhar responsabilidades e obrigações, deveres e realizações, preocupações e êxitos. Repete-se a exaustão que o Brasil é um país de contrastes, mas é equivocada a representação desse contraste que coloca de um lado a opulência de uma megalópole como São Paulo e de outro lado a miséria e o sofrimento das crianças e dos idosos de rua, dos deserdados sociais e econômicos. Sou um defensor da livre iniciativa, porém, esta é uma sociedade que não pode ser dividida em categorias superiores e inferiores, com segmentos de beneficiados e onerados, grupos de felizes e infelizes. Não é possível construir um grande país com cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe, constituído esse último conjunto por pessoas, como se vê com tristeza e apreensão, na cidade mais rica do Brasil, não tem onde morar, pouco tem o que comer e, mais grave, carecem de esperança. Pessoas que erram pelas ruas, destituídas de condições dignas de vida. Em São Paulo, há 2.500.000 pessoas sobrevivendo em condições precárias, das quais 1.500.000 em favelas e cortiços. Parcela significativa da população não tem emprego. Esse é o problema número 1 da cidade. No ano que se encerrou, a taxa de desemprego na Grande São Paulo atingiu um recorde de 16,2% da população economicamente ativa, ou seja, 1.381.000 pessoas desempregadas. A administração Paulo Maluf, com as finanças em ordem, fez sua parte para minimizar esse quadro. As obras públicas garantiam a criação de 100.000 empregos, empregos diretos nas obras e empregos indiretos na indústria e no setor de serviços. Durante a campanha eleitoral, percorrendo a cidade de norte a sul, de leste a oeste, encontrei muitos jovens interessados em melhor ensino, em melhor formação profissional, de modo a não ficar excluídos do mercado de trabalho. Vi que eles se preocupam com seu futuro e é nosso dever ajudá-los para que a frustração do ócio e a reação do ódio não sobrevenham e abram um perigoso conduto para a contravenção e as drogas, para o desacato aos valores morais e sociais, para o incremento da violência. É fundamental que todos participem do progresso e que as pessoas, hoje alijadas das oportunidades de trabalho e de melhor situação de vida, possam resgatar sua dignidade e cidadania. É questão de justiça que todos, independentemente de raça, credo ou opiniões partidárias, usufruam iguais oportunidades. Da minha parte, não pouparei esforços para que isso ocorra, mas ressalto que a responsabilidade social é de todos nós. É uma redenção coletiva da qual ninguém deve se isentar. Uma tendência mundial é a redução do emprego industrial e o crescimento da área de serviços. Em São Paulo, mais da metade da atividade econômica já se baseia em serviços. A cidade é um centro de serviços de todo tipo, dos mais simples aos de elevado grau de sofisticação. Esta cidade é um centro de estudos avançados, um centro de intercâmbio tecnológico nas áreas técnicas, científicas e humanas, de treinamento e de cursos em geral. É um centro médico, hospitalar, fisioterápico e odontológico. É um centro de comércio exterior, com um sistema financeiro interligado e integrado ao mundo. É um centro internacional de feiras e convenções, em condições de promover eventos extensamente. É o centro cultural e artístico latino-americano. É um centro de lazer e é um centro de prática de esportes em geral. Incentivar essa vocação para os serviços
identificando as potencialidades básicas e secundárias do setor, é uma das formas de contribuir para a redução do desemprego e aumento da qualidade de vida da população. Na eleição de 1996, uma nova página abriu-se na política desse país. Caíram muitos mitos que faziam parte do cenário político. Ficou patente que não passavam de ilusões. O primeiro deles, uma crença de meio século, é o de que nesta cidade o prefeito não faria seu sucessor. Rasgou-se essa fantasia. Outro é que um cidadão de fora do mundo político, movido unicamente pela seriedade de propósitos, não pudesse jamais ser eleito prefeito da maior cidade do país. Rasgou-se também essa fantasia. As portas da vida pública estão abertas para todos que se disponham a dela participar, sejam políticos ou não. Basta querer, ter vontade, perseguir um objetivo. Finalmente, outro mito é que um homem da raça negra jamais seria eleito prefeito de São Paulo. É mais uma fantasia que se rasgou nessas eleições. Além disso, a população mandou um sério recado à classe política. É o de que a modernização da política brasileira ocorre a partir do âmbito municipal e de legítimos interesses locais. Contrariamente a uma prática política ultrapassada, em que a retórica prevalecia, os cidadãos demonstraram nas urnas a sua preferência por uma administração voltada para as suas necessidades, com um compromisso sério de ação e resultados. As prioridades de minha administração estão dirigidas para o social. Na habitação, será ampliado o projeto Singapura, que iniciou a transformação das favelas em áreas urbanizadas. Na saúde, o PAS será aperfeiçoado, melhorando cada vez mais o atendimento à população. Na educação, haverá investimentos na formação dos professores e na informatização das escolas. No programa Leve Leite, que está combatendo a subnutrição e a evasão de alunos. E na segurança, com a criação da ronda escolar. No transporte, serão implantados novos terminais e corredores de ônibus, tornando as viagens mais rápidas e confortáveis. A aparência da cidade receberá atenção especial, e isso começará a ser feito imediatamente a partir da limpeza urbana que pretendo melhorar de fato. Darei continuidade ao combate às enchentes, que tantos prejuízos e problemas trazem à população. Embora a segurança pública não seja atribuição da Prefeitura e permaneça na órbita do governo do Estado, não me obtirei nessa questão. Enquanto não é aprovada emenda constitucional que transfere o comando do policiamento para o município, envidarei todos os esforços com auxílio da Guarda Civil Metropolitana para atenuar o problema da insegurança e da violência. Temos que devolver à cidade as pessoas de bem. Se alguém pode andar seguro nas ruas, tem que ser os homens de bem e não os bandidos. O usuário dos serviços públicos terá os mecanismos de diálogo com o poder municipal ampliados e democratizados através de canais especiais, principalmente com as administrações regionais, setor vital da Prefeitura, onde os cidadãos encontrarão respeito e serviços eficientes. Ali, a população terá atendimento pronto e satisfatório às suas necessidades. São Paulo é uma cidade diversificada, com diferenças flagrantes no que se refere à infraestrutura, serviços urbanos e equipamentos sociais implantados em cada agrupamento de bairros. Enquanto na Zona Sul, o crescimento precisa ser contido para preservar os mananciais, como Guarapiranga, importante fonte de abastecimento de água e área destinada ao lazer de qualidade. No centro e em outras regiões, a cidade pode crescer para o alto, otimizando a infraestrutura existente. A Zona Leste merece uma atenção especial. Com 3,5 milhões de habitantes,
é o maior centro, fora cidades como Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Fortaleza, mas apresenta uma baixa oferta de empregos. A maioria de seus moradores trabalha no centro e em outras regiões, e o vai e vem de casa ao trabalho sobrecarrega o sistema de transporte. Minha administração criará o Polo Econômico da Zona Leste, fazendo surgir uma nova São Paulo na região. Essa iniciativa permitirá transformar a Zona Leste em uma área dinâmica e produtiva, com oferta de empregos para os seus moradores. A propulsão de São Paulo ao patamar de vida com qualidade exige um trabalho sem trégua, que não se esgota na missão do Poder Executivo e na colaboração do Poder Legislativo. A administração que se inicia trabalhará para que todos os serviços públicos ganhem eficiência, mas as ações para enfrentar e solucionar os problemas exigem a participação global dos paulistanos, uma participação efetiva das comunidades, dos sindicatos, sociedades amigos de bairro, instituições de classe e clubes de serviço, e um grande esforço da iniciativa privada com a qual pretendo incentivar as parcerias. Tenho a firme disposição de participar, opinar e influir em temas e decisões em nível de política estadual e nacional que digam respeito aos interesses da cidade. Sendo certo que esses interesses sempre prevalecerão nas questões de ordem política e administrativa, é também minha intenção desenvolver um relacionamento cordial e respeitoso com o Legislativo Municipal, dentro da independência de poderes estabelecida pela Constituição, bem como outras esferas de governo, estadual e federal. Também com os meios de comunicação, pretendo manter um relacionamento cordial e respeitoso, dentro da ética e da transparência que a minha administração terá. Mais do que transparente, esta será uma administração aberta, consciente de que a população tem o direito de acompanhar e fiscalizar todos os seus atos. Prefeito Paulo Maluf, devo falar agora de minha satisfação por ter feito parte de sua equipe na administração que se encerra. Aprendi muito com tão proficiente professor. Aprendi que, acima de tudo, está o amor pela população, a dedicação para resolver tantos e tamanhos problemas urbanos e sociais, a ousadia de fazer. Comecei como discípulo, tornei-me partícipe, fiz-me amigo. Tenho imenso orgulho desse aprendizado, dessa convivência, dessa amizade. O senhor passa-me agora o bastão de comando, a responsabilidade de zelar pela cidade, de trabalhar para tornar esta urbe um modelo de qualidade de vida. A essa tarefa dedicarei todos os meus esforços, de forma a não desmerecer a confiança que os cidadãos depositaram em nós. Que Deus o guie na jornada que o espere, para o bem e progresso desta nação. Muito obrigado a todos. Esse foi o discurso de posse do prefeito Celso Pitta, já empossado, já recebeu o cargo de Paulo Maluf, um discurso onde ele destaca a questão social, principalmente, como o ponto central da gestão dele frente à prefeitura da capital paulista. A Rede Bandeirantes e Televisão trouxe dessa forma, ao vivo, o discurso de Celso Pitta. Você continua com as informações na Rede Bandeirantes de Rádio e no canal 21. 16 horas e 59 minutos. Outros pontos importantes. Salomão Esper, Celso Pitta agora abraça a Paulo Maluf. Outros pontos importantes, o beijo agora na mulher Nicéia. Durante todo o discurso você percebeu também os filhos dele atrás, né? Os filhos de Celso Pitta atrás ali do púlpito. Mas enquanto ele faz todos os cumprimentos, Salomão, vamos destacar aqui o seguinte. Primeiro, continuidade do Singapura. Afirmou. A presença de Laírio Carimbu é até com ênfase maior, pelo que ficou aí expresso, né? Você viu o ideário de Pitta e parece que ele foi muito prático, tocou praticamente nesses pontos, sem divagações assim que
perfunctórias. Né? Eu vou fazer um resumo aqui. Continuidade do PAS, continuidade do Singapura, tirar as pessoas das ruas, informatização das escolas, criação da ronda escolar, aparência da cidade, problema das enchentes, segurança pública, que ele destacou, e uma informação interessante, ele falou de transporte e não falou do fura-fila. Não falou, pode ser que o prefeito tenha mudado de ideia em relação ao fura-fila. 5 horas em ponto, esta foi a cerimônia de transmissão de cargo do prefeito Celso Pitta. A cerimônia que continua agora, na sequência, vocês terão a despedida de Celso Pitta por Maluf, quer dizer, Maluf deixa o Palácio das Indústrias, acompanhado por Celso Pitta até a porta do carro, e depois uma entrevista coletiva de Celso Pitta. Mas enquanto isso, na Câmara Municipal, há a eleição, agora Paulo Maluf se despede dos principais auxiliares, há a eleição para a presidência da Câmara. Dorival Bramont, já há uma decisão ou não? Olha, a música que está sendo executada na saída de Paulo Maluf do Palácio das Indústrias. Acabou. Acabou na Câmara Municipal, Nelo Rodolfo é o novo presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Nesse exato momento, confirmado o nome de Nelo Rodolfo como novo presidente da Câmara Municipal de São Paulo. É isso, né, Dorival Bramont? É verdade, está sendo abraçado por outros vereadores. Saída do prefeito Paulo Maluf ao som de Canção da América. Celso Pitta aí. Vamos retomar então, sim. Ana Paula Souza, ao vivo da Câmara do Palácio das Indústrias. Ana Paula. Alô, Ana Paula Souza. Sabino, nós já estamos ao lado aqui do presidente eleito da Câmara. Vamos ouvi-lo então. Para que a Câmara seja melhor vista na cidade. Vamos voltar à Câmara Municipal então. E o PT é muito importante ele fazer parte da mesa para que a gente possa tomar todas as atitudes em sintonia e faça o melhor para a Câmara e para a cidade de São Paulo. Está aí o registro do novo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Nelo Rodolfo, que já conversou conosco, inclusive, aqui no Canal 21, aqui na Rede Bandeirantes de Rádio, confirmado, novo presidente, o mais novo presidente da Câmara Municipal, 37 anos, Nelo Rodolfo, que substitui João Brasil Vitta, que durante 36 anos foi vereador e vai para mais um mandato, mas dessa vez não como presidente da casa. Canal 21, Rede Bandeirantes de Rádio, na cobertura que vai começar o ano para valer. Todos ainda estão nesse palco e agora recebem os cumprimentos do prefeito Celso Pitta, que está neste momento, acaba de abraçar o vice-prefeito Regis de Oliveira e secretário da Educação. Agora cumprimentando todas as pessoas. Depois, então, desses cumprimentos, o prefeito Celso Pitta vai dar a entrevista coletiva à imprensa, onde o Everson Passo já está aguardando. Aqui no palco, quando o prefeito eleito Celso Pitta e também o ex-prefeito Paulo Maluf deixavam aqui o local e se dirigiam para o outro lado, muita emoção aqui no palco do cargo, aqui no Palácio das Indústrias, estão justamente anunciando essa entrevista coletiva que será concedida por Celso Pitta. Tá aí, a gente dá um sossego também para Ana Paula Souza, que nessa cobertura de fôlego aí também acabou perdendo a voz, né, Salomão? Esse discurso de posse, Salomão. Olha, eu acho que o discurso foi positivo. Primeiro, ele não perdeu muito tempo com filigranas, foi direto aos assuntos que atormentam a vida do paulistano, não teve também o temor reverencial, quer dizer, na presença de Paulo Maluf, de esconder algumas das mazelas da cidade. Eu acho que isso foi o ponto positivo e o resto, os primeiros dias da administração, né, já vão mostrar a sua disposição de cumprir esse ideário. Salomão Esper, outro ponto importante, o relacionamento com a Câmara Municipal e a confirmação do nome de Nelo Rodolfo como presidente da casa. Eu ouvi as declarações de Nelo Rodolfo, não se trata de insurreição, de rebelião, apenas que os vereadores se sentiram, quer dizer, insolitamente assim, agredidos por uma declaração intempestiva. Nós tivemos, você lembrou, declaração de Reinaldo de Barros, do abandono, de como estavam as cidades, o império das regionais, atendendo mais a pressões políticas do que aos anseios da população, a reação que nós tivemos e
Eu acredito que daqui para frente as coisas vão se normalizar. Passada essa demonstração de força que veio de todos os lados, havia necessidade dessa tomada de posição, no entender deles, acredito que no primeiro momento nós não teremos mais surpresas e vão trabalhar poder legislativo e executivo, pelo menos nesse primeiro ano, de mãos dadas. Lembrando também que Celso Pitta destacou, será o prefeito da passagem do milênio, da virada do milênio. Ele entrega o cargo só no dia 1º de janeiro de 2001. E ainda, o prefeito Celso Pitta disse textualmente no discurso de posse, quero entrar para a história de São Paulo como um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve. Por que não? Tomara, tomara. Todos nós torcemos para isso, será bom para todos os paulistanos. Exatamente. Vamos às informações agora da repórter... Opa, até a caneta está pulando aqui. A repórter Monalisa Perrone. Agora, as pessoas estão tentando invadir a polícia militar, não conseguem mais conter a multidão. Esposa do vereador, Senhora esposa de qual vereador? José Silva Murim, está sendo impostado, eu sou esposa. José Silva Murim, PTB. O que está acontecendo aqui? Nós temos poucos lugares, o nosso espaço é pequeno e nós estamos liberando o pessoal que tem um convite, que porta um convite. Capitão, a esposa do vereador acabou de ser agredida aqui, ela falou que mesmo se identificando não deixaram ele entrar. O senhor não acha que está mal organizado? Não é questão de estar mal organizado, nós não temos condição de conhecer todos os familiares de cada vereador. Então, vereadores também foram barrados, vereadores da antiga administração. Não confere. Astelino Tato. Não, ele não foi barrado. Essa informação sua está furada, não confere. Estava ao lado dele, capitão. Estava ao lado dele, ele não conseguiu entrar também, só depois de muita insistência. Essa informação não confere. Você pode notar o número excessivo de gente aqui, está prejudicando... E quem é a culpa dessa situação, então? Talvez o local não seja o ideal. Talvez o local não seja o ideal, mas a culpa não sei de quem é a culpa. Foram distribuídos 10 mil convites. Foram distribuídas, aliás, 1000 convites. O senhor acha que cabem 1000 pessoas aqui dentro? Não comporta mil pessoas dentro do salão. Então o erro é de quem organizou essa cerimônia aqui, distribuindo 1000 convites. É você quem está dizendo, possivelmente. Nervosinho, capitão, né? Tá nervosinho, não tá fazendo nada ali, ficou olhando os outros policiais tentarem resolver o problema. Nervosinho, assim, ele não vai ser um bom policial, não. Tem medo da imprensa, não sei porque a polícia tem medo da imprensa, não tem que ter medo da imprensa, não. O problema está desorganizado, tá claro que tá. Vocês viram aquele momento que a Monalisa flagrou, foi o momento do início da cerimônia lá na Câmara Municipal de São Paulo. Foi desorganizado, amanhã tem que ter providência do novo presidente da casa, Nelo Rodolfo, em relação ao cerimonial, tem que ter providência do CONTRU para saber se esse prédio está em condições de abrigar a Câmara Municipal, ao que parece não. Nós vamos cobrar na programação do Canal 21 da Rede Bandeirantes de Rádio para saber em que situação está a Câmara. Se não fecha, põe em outro lugar. Afinal, Sabino, é uma coisa simples, é o continente e o conteúdo. Você não pode imaginar que ele seja maior e possa caber, né? Lógico. Então, é um problema no nascedouro já houve essa dificuldade. Quando você expede 10 mil convites para um lugar que pode receber 1000 no máximo, ou 600 no máximo, você já está criando um problema. A não ser que os vereadores mesmo não acreditassem na afluência de público, estivessem tão desacreditados que um convite significasse ter a resposta do desprezo ou da indiferença. Daqui a pouquinho nós teremos aqui a primeira entrevista coletiva do já agora empossado prefeito Celso Pitta. Daqui a pouco nós teremos a... Começou muito violento. Apenas nas primeiras horas da madrugada desse novo ano, pelo menos 29 pessoas foram assassinadas a tiros aqui em São Paulo. 23 na capital e outras 6 na região da Grande São Paulo. Os dados ainda não são definitivos, mas já assustaram a própria polícia. A maioria dos crimes aconteceu durante discussões e por causa principalmente do consumo exagerado de bebida alcoólica durante as festas do Réveillon. Discussões que começam no bar e que acabam sendo resolvidas a tiros. A Secretaria de Segurança Pública preferiu não se manifestar sobre esses dados e disse que os números definitivos da violência no primeiro dia de 97 só serão divulgados amanhã. Canal 21. O bandido quis o carro, ela acelerou assustada e imediatamente eles não titubeiam em atirar. E ela foi morta na frente de uma amiga de 80 anos. Imagina o pavor o que aconteceu nesta cena.
Será idêntico a 96, com muitas fugas de presos registradas no distritos policiais. A primeira do ano aconteceu aqui no 45º Distrito Policial de Vila Brasilândia. 14 presos cerraram as grades e se utilizaram da corda conhecida Tereza. 3 deles foram recapturados. O distrito de Brasilândia tem 130 detentos em 5 celas, ou melhor, agora tem 119. Canal 21, São Paulo. E ninguém tem controle nenhum. Vamos à entrevista coletiva de Celso Pitta, a primeira como prefeito. Para botar a casa em ordem, melhorar a limpeza pública, que precisa de fato ser melhorada em alguns pontos, arrumar de fato essa questão dos ambulantes, que também está necessitando de uma intervenção da nossa parte, de forma que amanhã nós vamos já arregaçar as mangas nesses 2 setores. A questão dos ambulantes, prefeito. A casa está em ordem, precisa ser melhorada. A minha postura é de que nós estamos procurando um patamar superior de eficiência administrativa. Tudo que foi feito na administração Paulo Maluf é para nós o mínimo, patamar mínimo. A partir de agora, nós temos que construir mais do que o Paulo Maluf fez, o que é um desafio muito grande. É a continuidade acrescida desse trabalho de construção, digamos, de um segundo patamar de administração. Vai fazer várias obras na Zona Leste, entre elas atrair mais empregos. De que forma? Veja, nós temos a infraestrutura viária já essencial para a construção de um polo econômico na Zona Leste, que é a estrada Jacu-Pêssego. Temos terrenos lá que são compatíveis para a instalação de indústrias não poluentes, como computadores, essa parte toda de informática. E nós vamos dar incentivos para que empresas dessa natureza se instalem lá e criem empregos. O prefeito já falou que vai fazer uma limpeza na cidade de São Paulo, mas ainda não ficou claro como é que isso vai ser feito. Como vai ser esse trabalho? Não há nenhuma novidade a nível de reforma da estrutura administrativa da prefeitura. O que nós vamos fazer é que essa estrutura atualmente existente se torne cada vez mais eficiente. Isso se aplica também no caso da limpeza. Como é que nós comemos? Nós vamos fazer cumprir a legislação municipal que estabelece regras específicas para a atividade de ambulantes na cidade de São Paulo. Essas regras não têm sido respeitadas e nós vamos fazer respeitar. Como é começar a trabalhar, prefeito? É a lei municipal que estabelece, por exemplo, o espaçamento entre barracas, que estabelece que a atividade seja exercida em caráter provisório e não em caráter permanente, que seja dada uma preferência aos portadores de deficiência física. Enfim, existe uma legislação específica que será observada. Recentemente, o secretário Reinaldo Barros criticou a limpeza da cidade. Os aterros públicos, daqui mais 4, 5 anos, vão estar esgotados. O que é que o senhor vai fazer a respeito do lixo de São Paulo? Veja, existe o projeto da construção de 2 grandes incineradores para que a destinação de lixo tenha um tratamento moderno e não poluente. E isso nós vamos fazer. Agora, o mutirão para a limpeza da cidade será iniciado imediatamente. Como é que está no fura-fila, prefeito? Vai apoiar o senhor no trabalho? A segurança será objeto da nossa preocupação imediata. Temos hoje a Guarda Civil Metropolitana. O que nós vamos fazer é estabelecer convênios com as polícias civil e militar para que haja uma integração de esforços entre essas forças policiais, de forma a dar à cidade, pelo menos enquanto não se aprova essa emenda constitucional da municipalização, uma condição melhor de segurança. Prefeito, o seu discurso. Não, porque é um clamor da cidade, não se trata de uma vontade própria do prefeito, trata-se de uma necessidade de organizar a cidade que está desorganizada no que diz respeito a essa questão de camelôs. Vai participar da Civil Metropolitana. O que fazer já para combater as enchentes? Bom, de imediato, esse mutirão a que eu me refiro será também para a limpeza de bocas de lobo e bueiros, que também atrapalham bastante o escoamento das águas. Mas nós já tivemos alguns contatos com o governo do Estado, particularmente com o secretário estadual de Recursos Hídricos, para que haja um esforço conjunto entre Prefeitura e Estado no combate às enchentes. Prefeito, a partir de amanhã, o que o senhor muda na cidade de São Paulo? O que o senhor faz na cidade de São Paulo? Olha, a nossa transição de governo é uma transição suave, não uma transição que significa uma mudança brusca de rumos. Muito pelo contrário, o nosso compromisso é de dar continuidade à bem-sucedida administração de Paulo Maluf. Isso será feito a partir dos primeiros atos que nós vamos tomar a partir de amanhã. Na Bandeirantes, a entrevista coletiva de Celso Pitta. Será acionada sempre que necessário para fazer cumprir as posturas municipais. Dá para trabalhar?
eleição de Nelo Rodolfo para a Câmara Municipal de São Paulo, ele que foi um dos que se rebelaram contra os senhores, contra o prefeito Paulo Maluf, naquele movimento por conta das administrações regionais. Ele hoje é presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Mas trabalhou. Eu respeito a independência do Poder Legislativo, assumi total neutralidade com relação à escolha que os vereadores fizeram para a presidência da Câmara Municipal e estou muito feliz de terem escolhido o vereador Nelo Rodolfo, que será uma garantia para a manutenção de um nível de cordialidade e respeito entre o Executivo e o Legislativo. Qualquer tem 250 mil famílias morando em áreas de risco. As chuvas estão aí e a Prefeitura não se preparou para isso. Os 7 abrigos estão superlotados. O que é que vai se fazer com todas essas pessoas? Veja, foi essa, inclusive, uma das questões básicas tratadas na primeira reunião de secretariado na sexta-feira passada. Nós vamos dotar a Secretaria de Bem-Estar Social de recursos para o atendimento de necessidades emergenciais. Nós não teremos, sem sombra de dúvida, problemas com relação ao atendimento. A defesa de fio, a defesa de fio. Ocupando as escolas e centros esportivos. Veja, o problema da acomodação definitiva dessas pessoas é que essas pessoas passaram, depois de cadastradas, também a trazer parentes que se somaram àqueles desabrigados anteriormente, o que constitui um problema adicional. Então, a Secretaria da Habitação está com um programa de acomodação definitiva das pessoas definitivamente desamparadas pelas enchentes e que tenham necessidade de apoio da Prefeitura. Algumas dessas pessoas que estão aqui recentemente, que não são diretamente desabrigadas, elas terão que ter um outro direcionamento. Agora, aquelas pessoas que sofreram de fato, ficaram desabrigadas, elas terão todo o apoio da Prefeitura. Mas quer trabalhar com uma dívida de 6 bilhões, prefeito? O prefeito Paulo Maluf agora inicia uma nova fase na vida política dele, provavelmente almejando aí a presidência da República. Que tipo de apoio ele vai ter do senhor? O melhor apoio, a melhor contribuição que eu posso dar ao projeto do prefeito Paulo Maluf, seja ele de ser candidato à presidência da República ou outro qualquer projeto, é de fazer uma boa administração na cidade de São Paulo. E isso nós vamos fazer com toda certeza. Continuidade, haverá também prioridade de investimentos nas obras viárias? Veja, na administração Maluf, nós recuperamos o tempo perdido da administração anterior que não fez investimentos na infraestrutura viária. Em 4 anos, nós fizemos o trabalho que, a rigor, deveria ter sido feito em 8. Agora, existe já um equilíbrio nessa questão de investimentos de infraestrutura viária e nós podemos concentrar nossos esforços para os investimentos no setor social. A questão viária. Poderá andar de pura fila aqui em São Paulo. A partir de agora, nós já temos a dotação orçamentária de 50 milhões de reais para dar partida ao projeto de implantação do fura-fila. Não é pouco porque é um projeto que se inicia a partir de detalhamento de projetos de engenharia, licitações e que deverá, se necessário, ser suplementado com outros recursos. E no caso do metrô, a Prefeitura vai participar da construção do metrô também? A Prefeitura, sem dúvida, poderá participar. Já houve entendimentos anteriores, através da operação urbana, de operações interligadas, que colocarão recursos à disposição de investimentos em novas linhas do metrô. Isso é uma posição que nós assumimos, inclusive, anteriormente, durante a campanha. Historicamente, a Prefeitura de São Paulo abriga são engenheiros que tocam obras e contadores que colocam as finanças em dia. Qual é o seu perfil? O meu perfil é de um administrador que deve dar uma resposta às necessidades que a população definiu. Essa resposta será dada através de uma administração eficiente. O convívio com o prefeito Paulo Maluf, nesses 4 anos como secretário das Finanças, nos deu conhecimento muito localizado e preciso das necessidades da cidade de São Paulo. Isso será colocado à disposição da população, que também será chamada a colaborar com ideias, com sugestões e com relacionamento direto conosco. Prefeito, como vai ser o relacionamento do senhor com o governador Mário Covas?